Olá! A Câmara Municipal de Campinas irá promover, a partir das 9 horas do próximo dia 7 de novembro, a audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual de Campinas para 2017. O orçamento previsto é de R$ 5.392.574.302, índice 6,58% maior do que o deste ano, mas menor que a inflação prevista, que foi de 7,26%. A proposta tramita aqui na Câmara, já está inclusive na Comissão de Constituição e Legalidade, mas o Questão de Ordem já discute aqui essa matéria com os vereadores Jorge Schneider, do PTB, e Paulo Búfalo, do PSOL. Vereadores, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma pergunta inicial a ambos. Eu acredito que grande parte dos vereadores, inclusive a gente tem percebido aí na tribuna durante as reuniões ordinárias, que alguns têm até se manifestado já a respeito. Vereador Schneider e vereador Búfalo, quais as impressões iniciais a respeito do orçamento para Campinas para o próximo ano? Vereador Búfalo. Bem, Mina, a peça orçamentária, como você mesmo já informou, e é bom poder debater isso com os telespectadores que acompanham aqui a TV Câmara, o Questão de Ordem, né? Ela teve uma previsão de crescimento aquém dos limites inflacionários, né? Isso nos insere num debate nacional, inclusive, relativo à PEC 241, que está tramitando ainda no Congresso Nacional, e porque lá estabelece limites de crescimento nos percentuais relativos à inflação. E nós temos um orçamento que ficou aquém da inflação. Quer dizer, esse é um tema que nós precisamos discutir justamente para ver como é que nós vamos tratar dos recursos das políticas públicas aqui na cidade de Campinas. O segundo tema é de que eu ainda não consegui entender, acho que a audiência, os debates com a própria base de sustentação nos ajudará a compreender como foi possível praticamente mais do que dobrar o orçamento da área de transportes e, ao mesmo tempo, ter uma previsão orçamentária menor para a área de saúde, equivalente aí igual praticamente na área de educação, com uma pequena variação de crescimento, o mesmo valor na área de cultura, enfim. Então, acho que é essa questão que precisa ser trazido à luz aí para a cidade de Campinas para que a gente possa avaliar. É importante lembrar que a lei orçamentária anual é um planejamento, né? Mas é um planejamento que vai dar uma noção para a cidade de Campinas quais são as prioridades do governo, para onde vão as políticas públicas. Então, essa é a impressão inicial, né? E estamos aqui para poder debater detalhes a respeito disso. Bem, e para o senhor, vereador Jorge Schneider, quais são as impressões iniciais? Seja bem-vindo. Olá, Mirna, olá, Campinas. Eu acredito que nós estamos num momento difícil no nosso país e nós temos que ter os pés no chão. Nós não vamos conseguir realizar aquilo que nós gostaríamos nesse ano a nível de crédito e débito para o orçamento 2016. Então, nós temos que fazer um planejamento para 2017 que seja execuível, que seja palpável. O vereador falou com propriedade a respeito do aumento da rubrica de transporte, é que nós estamos aí para entrar com o BRT no nosso município. E isso aí vai um grande investimento que tem que estar no orçamento, porque se nós não colocarmos no orçamento, nós não podemos realizar aquilo que está planejado para... Eu, inclusive, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da cidade de Campinas, estou esperando com ansiedade esse novo tipo de transporte para Campinas, para que nós possamos ver um trânsito melhor e para que possamos dar mais qualidade de vida àqueles que ocupam a cidade de Campinas através de suas ruas e avenidas. Quanto à saúde, os 30 milhões que se fala que foi retirado, não é que foi retirado. Nós temos um convênio com o governo do estado
que garante 30 milhões para a compra de leitos nos hospitais de Campinas. E esse convênio está terminando agora em dezembro e ele será renovado, já está tudo programado para janeiro. E ele sendo renovado o convênio, aí sim nós faremos uma suplementação para que volte ao orçamento do ano que vem esses 30 milhões, que é exatamente a diferença que hoje é procurada pelos vereadores que estudam o orçamento. Aliás, quero elogiar o vereador Paulo Búfalo, porque ele estuda o orçamento, e é assim mesmo. Quer dizer, quando você procura onde está a diferença, estou alertando a ele já. É simplesmente o convênio do Estado que vai garantir esses 30 milhões, com a renovação dele, será feita a suplementação para se recompor os valores. Tá ótimo. Então, a gente viu que vocês abordaram inicialmente 3 pontos principais aí na visão dos parlamentares, que é, então, transportes, que hoje nós tivemos, neste ano, na verdade, nós tivemos um orçamento de 114 e vai para 259 milhões. Na saúde, que era de 1.202 bilhões e vai, 1.202 e este ano foi de 1.232. E também falamos a respeito de uma outra área que também parece que diminuiu, que é... Não, vocês falaram só inicialmente dessas duas. Das duas. E a explicação do vereador Jorge Schneider, isso o senhor já pôde perceber desses 30 milhões, essa questão desse contrato, desse convênio com o Estado, vereador? Isso já ficou claro ou ainda não? Não, veja só, para mim é um contrassenso, na verdade, porque, veja só, se na área de transporte há uma perspectiva de que se consolidará os repasses da União para poder executar o BRT, e esses valores estão previstos nessa peça, que eu volto a dizer que é de planejamento, por que então que, havendo certeza de que esses recursos estaduais virão para o programa de leitos, por que isso não está citado no orçamento? Mas não seria porque, por exemplo, do BRT os contratos já estão assinados e do Estado ainda falta realmente finalizar, é isso ou não? O convênio desse ano está coberto. 2016. Isso dos leitos que o senhor menciona. Agora, 2017, ele só existirá, ele não existe ainda. E do BRT já existe? Já existe. Ele passará a existir a partir da assinatura dele em janeiro de 2017. Sim. Vereador, com essa afirmativa, então, como que a gente consegue pensar? Não, eu entendo o seguinte, o orçamento... ele é uma peça de planejamento e tudo que tem expectativa de receita deve ser lançado ali. Eu acho que se o governo municipal tem essa consolidação com o governo do Estado, mesmo sem assinar um contrato, esses valores precisam figurar. Eu vou dar um outro exemplo, usando essas duas áreas. No ano passado, o orçamento do transporte, ele cresceu cerca de 80 milhões para o BRT de fato, mas 65 milhões está na rúbrica ali voltada aos subsídios. Então, veja só, ano passado, o subsídio para o transporte partiu de 30 milhões, Mirna. Esse ano está partindo de 95 milhões. Em 2016, o governo iniciou com 30 milhões e acabará com 95 milhões. Ele fez um conjunto de remanejamentos internos ali para poder cumprir isso. O que me assusta é o seguinte, partindo de 95 milhões, onde que nós vamos chegar? E, lamentavelmente, nós fazemos uma previsão de crescimento absurda, dá 126% de crescimento no orçamento do transporte, sem discutir o transporte com a cidade de Campinas, sem discutir o modelo. Esses dias mesmo saiu uma matéria que está chovendo dentro dos ônibus na cidade, a qualidade do transporte está precária, não se faz esse debate da mobilidade urbana, do transporte, e mesmo assim potencializa aí o orçamento nessa área. Eu acho que é uma temeridade nós aprovarmos isso. Eu acho que nós deveríamos prever outras áreas, né? Pegando mobilidade, por exemplo, a questão do plano cicloviário. Ano passado estava previsto 6 milhões, não executou, né? E esse ano está 6 milhões e 700 mil, algo assim.
Então, essas coisas todas precisam discutir, porque senão infla o orçamento, mas acaba não executando de fato. E se há previsão de que esse recurso venha, pode dizer, não, mas é uma previsão, tem que prever, então na saúde também precisa prever. É natural que isso ocorra. Então, essa questão que são questões assim que nós pretendemos ponderar com a base do governo para poder ver a melhor peça aprovada aqui para a cidade de Campinas. Né? Tá certo, então. Lembrando, a gente já está aqui no estúdio com o líder de governo na Câmara, o vereador André Von Zuben. Então, hoje a gente vai diminuir um pouquinho esse primeiro bloco para que ele passe a participar do Questão de Ordem. Então, você aguarde um minutinho que a gente volta já já com Questão de Ordem, aí com a participação de 3 parlamentares, incluindo o vereador André Von Zuben. Até já! Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a proposta de lei orçamentária de 2017 para Campinas. E a partir de agora, além dos vereadores Paulo Búfalo e Jorge Schneider, nós contamos também com o líder de governo na Câmara, o vereador André Von Zuben. O vereador já pegou um pouquinho da discussão aqui no estúdio e os seus colegas fizeram um pequeno recorte aí no orçamento, citando a questão do transporte e da saúde. Inclusive questionando, o vereador Paulo Búfalo questionou por que 30 milhões a menos, né, que o vereador Schneider mencionou a questão do contrato de leitos com o governo do estado e também, no caso do transporte, de 114 milhões para 259, falando sobre o BRT. O que o senhor tem a dizer a respeito desses 2 temas? Bom, primeiro com relação à questão da saúde, a lei orçamentária ela está buscando manter o mesmo nível de investimento que já é bastante alto, né? Já foi apresentado o quadrimestral desse ano, que está muito próximo de 30%, então, ou seja, é o maior orçamento da prefeitura. Particularmente sobre esse valor no orçamento do ano que vem, na lei orçamentária, de fato é em função do convênio com o governo do estado, de 30 milhões, que só vai ser assinado, ele está em vigor, ele termina agora, mas ele vai ser novamente assinado em janeiro. Então não teria como entrar, porque, muito embora ele está previsto de ser assinado, para valer o ano que vem, você não tem como colocar no orçamento alguma coisa que não está documentado, porque o que está hoje está em vigência vai concluir no final do ano. Já no caso do transporte, nós temos o aumento principalmente significativo por causa do BRT, e ele já está contratado, inclusive está em licitação. Então, já é um processo de gasto já efetivado, né? Porque para você fazer uma licitação, você tem que estar empenhado esse recurso. Então, quando você empenha um recurso, então isso tem a ver com a contabilidade pública, é um pouco diferente da contabilidade privada. A contabilidade privada, só quando você efetiva um gasto que ele é lançado, ou quando você tem restos a pagar de um exercício para o outro, né? Que aí tem a conciliação. Isso é na contabilidade privada. Na contabilidade pública, você tem a figura do empenho. Então, quando você entra no processo de licitação, você já tem que ter na conta empenhado aquele valor que vai ser executado. Então, ora, se ele já está previsto a ser executado para o ano que vem, é coerente que ele esteja já previsto no orçamento, porque ele será gasto, né? Não tem outra forma. Então, são essas considerações em função dessas 2 rubricas que estão consignadas na lei orçamentária para 2017. Sim, vereador Paulo Búfalo. Não, na verdade, eu acho que assim, a explicação, eu considero que os vereadores, eles trazem essa explicação do convênio na área de saúde, nós temos que compreender, só que essa previsão dos 30 milhões, se estivesse no orçamento hoje, faria com que o orçamento não tivesse, da saúde não tivesse qualquer crescimento. Nós estamos falando em 30 milhões a menos, e por isso nós estamos falando de um percentual negativo de 2,38%. Se esses 30 milhões estivessem ali, o orçamento da saúde ficaria no mesmo patamar, não teria crescimento sequer em valores dos termos aí orçamentários, né? Então, é verdade que o vereador falou, há anos a cidade de Campinas está acima do percentual
constitucional na área de saúde. No entanto, nós temos visto uma realidade da saúde municipal sempre requerendo mais recursos, mais recursos. Por isso, nós avaliamos que, no mínimo, o município precisava seguir equilibrando com os valores de crescimento do orçamento como um todo aqui na cidade. Então, quando a gente fala desse índice de 6,58, o senhor acredita que a saúde deveria ter sido aplicado um índice desse? É mais ou menos por aí ou não? Eu imagino que o cálculo, no meu ponto de vista, é evidente que isso depende, é uma decisão de governo. Claro. Mas áreas como saúde, educação, área de cultura, área de assistência, e partindo daí, sobretudo num momento tão cruel que nós estamos vivendo com as políticas públicas em nível nacional, nós precisávamos equilibrar no mínimo pelo crescimento orçamentário. Agora, é uma decisão de governo e tem outras áreas também para que a gente possa fazer essa avaliação. Me permita, Mina, só para explicar assim, não há nenhuma posição nesse orçamento de redução. Esses 30 milhões... veja bem, quando a prefeitura faz o orçamento com base nas suas receitas, ela estima a sua receita. Então, receita de tanto de IPTU, de ISS e tal, então desse dinheiro eu vou usar o ano que vem tanto, então eu ponho no orçamento. Quando se trata de um convênio, veja bem, isso é um convênio com o governo do estado para garantir os custos das internações hospitalares. É específico para isso, inclusive, não é para usar para qualquer outra coisa. Então, quando se trata de um convênio, ou você tem um convênio assinado com o órgão público, no caso com o governo do estado, ou com o governo federal, se fosse o caso, no caso é o governo do estado, você pode lançar ele no orçamento. Senão, você não pode lançar. Tudo indica que vai, claro, vai continuar, já é normal, isso tem sido. Mas, para efeito da contabilidade, ou seja, de como você lança o orçamento, não pode ser feito. Porque é um outro ente, é o governo do estado. E é um convênio que você vai fazer. Então, na hora que assinar esse convênio, vai ser feita uma suplementação por conta de um recurso que vem de uma outra esfera de governo. Quando se trata dos recursos da prefeitura específico de Campinas, aí ele pode. E volto a falar, no caso do BRT é a mesma coisa, quer dizer, o dinheiro já está contratado, né? Tem parte... Esse é com o governo federal. Com o governo federal, empréstimos, basicamente são empréstimos com a Caixa Econômica Federal, inclusive foram aprovados aqui nessa casa esses empréstimos, já foi feita a licitação, ou seja, o dinheiro está reservado, como expliquei, para fazer a licitação. E assim vai. Outros dinheiros que já estão contratados com o governo federal, sim, esses podem entrar também. Mas se você sabe que você vai fazer um convênio o ano que vem com o governo federal, mas ele não está ainda assinado, você não pode lançar no orçamento, mesmo você tendo certeza que isso vai acontecer. É por isso que está acontecendo. Vereador, voltar só um pouquinho, então, para o telespectador entender, porque às vezes é difícil pensar, nossa, Campinas tem um orçamento de 5 bilhões e quase 5 bilhões e meio. A gente entender, então, que quando se fala nesse valor, não é um valor só de receitas próprias, também tem os convênios. Exatamente. Com o governo federal e estadual. Em várias áreas, né? A saúde é uma delas, né? Que tem muitos recursos que vêm do governo federal, do governo do estado. No caso do transporte, tem essa questão do recurso de financiamento para a construção do BRT e assim várias outras áreas da prefeitura que fazem convênios. A educação também tem convênios com o Ministério da Educação que repassam recursos. E só pode lançar no orçamento isso quando você já tem isso aí aprovado e assinado com o órgão federal, no caso da educação também. Então, é uma forma de você saber quanto você vai aplicar, mas o que cabe a você, ou seja, as receitas do município, você pode estimar como você vai gastar, porque você projetou. Mas quando se trata de alguma coisa que vem de outro órgão federal, né, no caso federal ou outro órgão governamental, seja federal ou estadual, depende de você já ter firmado aquele convênio para poder lançar na contabilidade. Sim, agora quando a gente fala, o vereador Paulo Wulff, pelo menos, ele acabou mencionando que nesse ano nós tivemos, era inicialmente 30 e depois 95 milhões, é isso, vereador, no transporte, da questão do subsídio? Na questão do subsídio, sim. Então, como funciona isso? Por que uma previsão e depois aumentou tanto? E isso, de que forma o telespectador pode entender, sendo que a passagem continuou tendo aumento? Subsídio, para quem não sabe, é uma forma que o governo tem, que todos os governos têm, municipal, estadual, até federal, de você ter uma conta pública. A passagem de ônibus é em conta de contas que se chama. Existe o número de passageiros, existe um valor presumido que vai se arrecadar e encontra-se o valor da passagem. Que coincidentemente não é coincidência, você pode perceber, você, telespectador, que as grandes cidades têm uma passagem parecida. Mas São Paulo é maior e tem a mesma passagem de Campinas, mas o subsídio é maior.
São Paulo tem um subsídio 15 vezes maior que Campinas. A cidade tem 10 vezes mais, mas o subsídio é 15 vezes mais. Então, aí são as proporções que nós temos. Agora, como era 30 milhões, mas nós tínhamos como forma de subsidiar o quê? Algum tipo de passagem, tipo o idoso, nós temos o serviço do pai, que também faz parte entra nessa conta. E nós temos esse ano agora também o estudante de universitário. Nós aprovamos, essa casa que aprovou a lei, dando um desconto de 50%. 50% no preço da passagem. Agora, se nós não tivermos esse subsídio, o que acontece? É jogado no preço da passagem. E a passagem passa a ser maior que R$ 3,80 que é hoje. Sim. Então, para evitar qualquer tipo de aumento, como o governo ofereceu o desconto ao universitário, o governo tem como obrigação subsidiar essa diferença para que não haja um desnível no valor da passagem na cidade de Campinas. É por isso que dá essas diferenças. Porque quando você oferece alguma coisa, você tem que pagar aquilo que você ofereceu. Porque você não pode simplesmente dizer, olha, a partir de hoje, quem tiver até 30 anos, paga hoje, depois não paga mais. Não. E no caso do subsídio, não tem que passar pela Câmara. O próprio governo pode decidir isso, de aumentar ou diminuir. Desde que o subsídio seja correspondente a alguma coisa que a Câmara aprovou. Okay. Que no caso que é a lei do desconto para os estudantes universitários. Exatamente. O resultado de uma negociação, porque a Câmara Municipal aprovou uma lei dando essa autonomia ao chefe do Poder Executivo. Então, veja bem, Mendes, quando nós salientamos que o orçamento é uma peça de planejamento, eu acho que a casa ela devia dedicar-se, inclusive, a tentar limitar em algumas legislações essa possibilidade. Porque, além dessa questão do subsídio, na própria lei orçamentária, nós já aprovamos 17% como valor de remanejamento possível. Ou seja, o prefeito tem um evento extraordinário, ele poder fazer o remanejamento. Mas olha a situação. Quer dizer, ano passado nós aprovamos 30 milhões de subsídio de transporte, né, no orçamento. E vamos acabar o ano com 95 milhões. Agora nós estamos partindo de 95 milhões. Então, aí, se não se consolida essas coisas, repasses, obras, por exemplo, o prefeito pode fazer esse remanejamento, inclusive ampliar, né, o subsídio. E eu acho assim que nessa questão do transporte, desde 2013, nós estamos vivendo com questionamentos do Tribunal de Contas, do Ministério Público Tribunal de Contas, ao transporte, ao contrato do transporte na cidade. E não se abre essa discussão para saber qual que é a opinião das pessoas em pagarem, além do que elas pagam na tarifa, darem mais um subsídio que elas não têm controle, que ambos estão sob gestão do prefeito realizar. Então, essa é uma questão a ser considerada no momento da aprovação do orçamento. Até a questão, o vereador Paulo levantou, é muito pertinente. Em 2005 foi feita uma licitação e foi em 2005 mesmo, né? Em junho, né? Foi assinado. Sim, 20 anos, não é isso? Para 20 anos. Houve contestação por parte do Tribunal de Contas? Houve. Existe a necessidade de uma nova licitação? Existe. Mas, em paralelo a isso, existe a necessidade do transporte público. Nós não podemos parar o transporte público para resolvermos esse problema. Nós vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. Nós estamos com problemas, inclusive, com o sistema de transporte em Campinas, por deficiência de uma das empresas. Nós vamos solicitar, inclusive, em 2017, para que mexa-se nesse sistema, porque Campinas não pode aguentar mais um sistema tão ruim como está em Campinas. E nós temos levantamentos através da nossa Comissão de Mobilidade Urbana, e são focos não generalizados, são pontuais. Sim. Sempre a mesma empresa. Quer dizer, nós temos condições hoje de mostrar ao governo, olha, esta empresa aqui é que está contaminando o sistema de Campinas. Sim. Nós temos condições hoje e nós faremos isso. Agora, nós não podemos parar simplesmente o sistema de transporte durante 6 meses
para fazer uma nova licitação, para depois ver quem ganhou, para começar a trabalhar em Campinas. Tá certo. Nós temos que trocar o pneu com o carro em movimento. A gente, então, depois, numa outra discussão, pode detalhar essas questões do transporte aqui na nossa cidade. E lembrando que nós temos outras secretarias, inicialmente nós falamos aí da questão da saúde, do transporte, mas nós temos outras. Vereador André Von Zubin, eu perguntei no primeiro bloco para os seus colegas das impressões iniciais. A gente tem aqui, o senhor inclusive falou já no intervalo regimental e também foram nos telejornais falando de um orçamento realista. O que é um orçamento realista? Bom, é um orçamento que leva em conta a realidade do país, né? Não adianta nada a gente ficar idealizando um orçamento que ele não tem viabilidade, né? Infelizmente, Campinas, em alguns anos, faziam orçamentos que não se confirmavam, porque eles estavam fora da realidade. E isso eu gosto de destacar, porque é um mérito do governo Jonas ter feito, nos últimos anos, né, desde que assumiu, orçamentos realistas, orçamento dentro da realidade. E nós estamos vivendo hoje no país uma realidade muito dura. A recessão está muito grande. Ela está afetando os estados, está afetando os municípios, assim como a União. Então, isso não é uma coisa que pode ser desprezada quando se faz um orçamento. Por isso que eu chamo de um orçamento realista. Ou seja, dentro dessa realidade, nós temos que analisar o orçamento. Não adianta a gente ter uma visão ideal, seria bom investir mais ali, aqui. Eu também gostaria que tivesse mais recursos em todas as áreas que precisam, sem dúvida nenhuma. Ninguém está negando isso. Mas eu acho que você não pode vender ilusão para a população. Então, quando você faz um orçamento, você tem que procurar transformar ele no mais realista possível. E sempre é difícil, por mais que se tente, porque a conjuntura muda. Alguém podia imaginar que a crise ia ser tão grave, ela está sendo muito maior do que todo mundo. Aliás, Mirna, é importante dizer para o telespectador, é a maior crise financeira do país, do Brasil, da história do Brasil. Quer dizer, nós não estamos falando de pouca coisa, nunca vivemos uma situação dessa. Os municípios estão sofrendo. Tem municípios que não conseguem pagar os funcionários, tem municípios que estão dando férias, terminando a semana mais cedo para poder economizar água, luz. Quer dizer, então a situação é muito triste. Por isso que eu chamo esse orçamento realista, porque não é um orçamento dos nossos sonhos, mas é um orçamento dentro de uma realidade muito dura que nós estamos vivendo. Então nós precisamos entender essa situação. E já que o senhor falou em orçamento, a gente vai só fazer uma coisinha ainda de 2016, porque parece-nos que o governo já aponta que este ano ainda, de 2016, nós temos aí um déficit de 350 milhões e está para anunciar aí várias medidas de contenção de despesas. Já é um reflexo dessa crise, então, e inclusive falando sobre transporte escolar e alguns outros pontos. O senhor já teria alguma coisa para falar a esse respeito? Não, eu também não tenho notícias assim detalhadas sobre isso. Sei que o prefeito pretende fazer, como você mesmo definiu, mas é bom lembrar que ele já fez. No primeiro semestre, o governo já tomou uma série de medidas de contenção de despesa na área de transporte, na área de hora extra de funcionários, várias medidas para economizar. Então, isso tem sido já pontos positivos que nos permitem estar conduzindo a cidade da melhor forma possível. Mas isso não tem sido suficiente, porque a crise está cada vez se acentuando. Ela tem perspectiva de melhorar a economia do país, mas não é o que está acontecendo. A arrecadação vem caindo sistematicamente, em todas as áreas, né? Cai a arrecadação de ISS, cai a arrecadação de ICMS, cai a arrecadação de tributos federais, que são repasses do governo federal, e a gente tem que conseguir lidar com essa situação cada vez com menos recursos. E a cidade precisando de atendimento, né? Você não é uma situação onde também a cidade está diminuindo o custo da máquina pública, muito pelo contrário. O gasto com a saúde, nós tivemos aqui recentemente a prestação de contas da saúde, e o secretário falou, cresceu mais de 25% o uso de insumos na saúde. Isso significa que mais pessoas estão usando, porque estão deixando de ter plano de saúde, estão se recorrendo dos postos de saúde, consequentemente, mais gastos para a prefeitura. Então, ao mesmo tempo que a receita está caindo, os nossos gastos em várias áreas estão aumentando pela realidade difícil que atravessa o nosso país. Vereador Búfalo, nós temos 2 minutos nesse bloco. Não, eu quero discutir essa questão da realidade, porque eu não tenho problema nenhum em trabalhar com uma condição realista. Agora, perceba, a inflação prevista para o período, considerando IPCA, 7,30, algo do tipo. Isso. E o governo prevê 6,58% de aumento do seu orçamento.
Ou seja, a realidade, então nós pintamos uma realidade toda cruel com o país e o reflexo é de apenas 1% no orçamento municipal. Então eu quero discutir que realidade é essa de fato, né? Como que nós podemos passar esse otimismo para a população na receita, mas na hora de executar as despesas na política pública dizer que nós vamos ter problema. Então é uma questão que eu acho que nós temos que ponderar aqui, debater o tema para poder entender como que nós vamos aprovar isso, se vale ou não vale essa condição real da política socioeconômica no país, no estado e aqui na cidade, né? Tá ótimo, então. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com o terceiro bloco do Questão de Ordem. Nós estamos de volta no terceiro bloco do Questão de Ordem e vamos falar um pouquinho. Dentro do orçamento, tem um valor que é previsto para autarquias e fundações. Nós temos aqui a FUMEC, né, com 56 milhões e meio, a Fundação José Pedro de Oliveira, com 6 milhões e 400, cerca de 6 milhões e 400, o Mário Gatti, com 58 milhões, a CETEC, com 50 milhões e o Camprev, com 905 milhões. Vereador Von Zuben, o que dá para explicar para a população qual a importância e por que o governo tem que investir especificamente nessas autarquias e fundações e por que aumentou ou se reduziu em alguma delas? Bom, essas autarquias e fundações, elas prestam serviços específicos, né? Como, por exemplo, o Mário Gatti, que todo mundo sabe, do hospital, a CETEC... Mas é um orçamento separado lá da saúde, que a gente falou nos outros blocos. Sim, mas é que ele tem que... Tem coisas que estão na saúde e tem coisas que estão na rubrica do Mário Gatti. Para dar exemplo. Por exemplo, a folha de pagamento está na saúde, mas insumos e gastos específicos do Mário Gatti está nessa rubrica. Então, são situações onde, no caso específico desse, né, do nosso hospital Mário Gatti. Então, essas autarquias e fundações, elas prestam serviços específicos. Então, é importante que a prefeitura deixe claro no seu orçamento quanto que vai ser destinado dos recursos orçamentários para essas instituições, porque essas instituições têm seus recursos também, que são próprios, né, de outros convênios ou mesmo receitas de tarifas e taxas, mas tem que ficar claro isso no orçamento para que a população, né, para os vereadores, ao analisar, saibam exatamente quanto do orçamento está sendo destinado para cada uma delas e, a partir disso, possa fazer as suas deliberações e considerações. Então, eu acho que é muito importante ter essa transparência na apresentação do orçamento. Nós temos ainda, vereador Schneider, dentro do orçamento também as empresas. A CEASA, com orçamento de 22.986.000, a Ciatec, com 2.724.000, a Coab, com 6 milhões, a IMA, 9.608.000 e a Sanasa, com 101.236.000. Que observação o senhor faz quando se fala das empresas que a prefeitura também tem essa previsão orçamentária? Nós temos dois tipos de empresas, aquelas que oferem receitas e aquelas que não oferem receitas. Nós temos a Sanasa, ela vende um produto, mas pelo fato dela ser uma empresa mista e a prefeitura ser sócio majoritário, ela tem que ter o seu teto de gasto. Por quê? Porque existe para que se haja investimentos, tem que ser um teto de gastos. E não é tirado da conta d'água, é um valor que a prefeitura que investe. Não, ao contrário. Aí é o contrário. É a própria conta d'água que paga. A prefeitura, ela contabiliza o teto máximo de gastos. Sim. E ela tem que oferir aquela receita para cumprir esses gastos que ela teve. E nós temos o caso da Ciatec, que não tem receita. Aí a prefeitura é quem envia. O CEASA, ela tem uma parte, que é a parte de pagamento dos permissionários, aí já é um misto de envio da prefeitura de algumas coisas e também ofere algumas receitas. Então, são formas de administrar e forma de distribuição de empresas que elas têm que ter amplos poderes do poder público para que haja um teto máximo de gasto para que possa ser incluído no orçamento. Vereador Paulo, que observação o senhor faz quando a gente fala dessas fundações, autarquias
e das empresas? Não, tanto as autarquias como as fundações, as empresas, elas são unidades orçamentárias próprias. Então, se a população, por exemplo, for olhar o orçamento que está disponível nos meios eletrônicos, vai perceber que há um orçamento constituído dessas empresas, dessas secretarias ali, até para que a gente possa aprovar questões que dizem respeito a investimento, ao custeio dessas empresas. Então, eu destacaria isso. Confesso aqui que não olhei detalhadamente ainda cada uma dessas secretarias, com exceção a Coab, que eu percebi uma elevação considerável de recursos, de receitas da Coab. Foi aí talvez da ordem de 330, 340 mil no ano passado para cerca de 6 milhões. Comecei só a estudar, mas não cheguei ainda a detalhar os programas ali de investimento para poder dar aqui uma opinião ao telespectador. Então, ainda devo estudar. Sim. Essa... Agora, vamos falar um pouquinho, já que a gente está no último bloco, do papel da Câmara nesse momento em que se analisa, em que o vereador pode fazer emendas, o que são essas emendas, até onde vai o limite daquilo que pode ser proposto. Eu queria que vocês deixassem a população, até porque quando a gente fala em audiência pública, em debate, as pessoas às vezes vêm e falam, poxa, eu fui no ano passado, pedi para fazer tal coisa no meu bairro, mas no fim acabou não entrando no orçamento. Por que acontece? Qual é a dinâmica? Vereador Von Zuben. Bom, o Executivo elabora a peça orçamentária, que é essa lei orçamentária que está aqui na casa para ser analisada. Os vereadores vão analisar detalhadamente como está distribuída essas contas, como nós estamos fazendo um pouco aqui, né, debatendo essas questões. Passa por duas comissões? Passa por duas comissões, depois vai a plenário. Temos audiência pública, né, que inclusive vai acontecer dia 7. E, cumprido esses ritos, né, essas formalidades de tramitação, é possível se fazer as emendas para que se altere o orçamento, né? Sempre o que a gente gosta de refrisar é que quando você apresenta uma peça orçamentária, ela tem uma lógica, ela tem uma coerência, quer dizer, como está distribuído. E que, obviamente, muitas vezes tem um setor que poderia ter mais, outro ter menos, mas é sempre bom a gente lembrar que o dinheiro é o mesmo. Sim. Quer dizer, não dá para você falar assim, ó, vamos botar mais recursos em tal lugar, tem que dizer da onde que vai sair. Então, tem que sair de uma outra verba orçamentária, que muitas vezes também tem a sua justeza, a sua necessidade, para suprir aquilo. Então, sempre é muito delicado essa questão, mas é um papel do vereador analisar e é um papel do vereador propor. Agora, com relação a essas, por exemplo, coisas mais pontuais, na minha rua tinha um problema de asfalto da rua, por exemplo, né? Tá. Esse nível de detalhamento não fica na peça orçamentária. Tem um recurso para a secretaria que vai promover isso. Ela, obviamente, tendo esse recurso, pode fazer uma licitação, contratar a empresa e fazer. As questões maiores, né, por exemplo, nós citamos aqui do BRT, são obras muito grandes, então elas têm que estar explicitadas, porque não é com recurso corriqueiro que é feito. A maioria das demandas da população são de uma natureza assim, mais usual, daquela função da secretaria ou daquele departamento da prefeitura. Então, por isso que às vezes não fica tão claro, mas não quer dizer que não vai ser feito, porque não vai estar explicitado. A outra coisa que eu queria destacar é que durante a execução do orçamento pode ser feito remanejamento. Então, também não é uma coisa estagnada, aprovou, então se está faltando, sei lá, 100 mil para uma determinada coisa, não vai acontecer. Pode acontecer, às vezes não está colocado nesse momento, mas chega lá para fevereiro, março, tem-se essa necessidade, você faz remanejamento. A prefeitura pode até 17% fazer, né? Pelo menos Sim. É o que está valendo hoje, vai ser votado novamente. Fazer esse remanejamento. E é assim que costuma ser feito, isso é corriqueiro, né? Sai verba de uma secretaria, vai para outra, às vezes uma secretaria não deu condições de gastar tudo aquilo por algum problema de licitação, pode ser transferido para outra, então é a forma de você administrar. Mas é muito importante no orçamento porque fica claro onde está o recurso. Mesmo quando ele vai para outro lugar, você está sabendo que está sendo feito esse manejamento. Essa é a transparência que é necessária. Sim, o vereador Paulo Búfalo, já que o vereador Von Zuben mencionou essa questão do remanejamento, que critério, por exemplo, vou falar do senhor, do seu trabalho parlamentar, o senhor usa, por exemplo, quando propõe uma emenda para determinado setor, olha, vamos remanejar a verba de tal secretaria para tal secretaria. Quais são os critérios quando o parlamentar pensa nisso?
Veja, Mina, é preciso considerar o seguinte, né? Nós, no meu ponto de vista, o nosso orçamento municipal não é novidade aqui, eu já falei para os colegas vereadores, eu acho que as descrições de programas, de projetos, são muito genéricas. Elas precisariam ter um pouco mais de detalhamento para que pudesse aproximar um pouco mais da população. Não precisa necessariamente falar daquela rua específica, mas eu avalio que ela precisava evoluir, avançar para isso. A segunda questão, Mirna, é de que nessa discussão que nós estamos fazendo, é natural que uma população, por exemplo, nós tivemos aqui a população lá do Jardim Sul-América, lá no distrito do Campo Grande, que nos trouxe uma demanda concreta, encaminhou para os parlamentares, para que nós possamos fazer uma análise. Então, essa participação da população e as sugestões é o que deve nortear. Por exemplo, hoje ou recentemente tivemos uma reportagem sobre a demanda de vagas em creche na cidade de Campinas. Novamente, o Ministério Público cobrando. Eu acho que ao analisar o orçamento, nós parlamentares precisamos estar sensíveis a uma demanda como essa. E por último, o que eu queria considerar especificamente nisso é que eu acho que nesse ano aqui em particular, veja só, a peça orçamentária é uma peça de planejamento que ela precisa combinar o econômico e o político. O governo, ele tem utilizado muito o argumento da crise econômica, das dificuldades. Só que fez uma peça pesando muito mais no político do que no econômico esse ano. Por exemplo, algumas coisas. Tem algumas secretarias que sempre são criticadas por ter orçamentos mais elevados, que ficaram ali no mesmo patamar. Gabinete do prefeito, Secretaria de Negócios Jurídicos, Comunicação, por exemplo. Então, mantiveram esse patamar. Só que em outras situações, eles preservaram coisas assim, orçamentos elevados, que em 2016 sofreu uma majoração grande, como serviços públicos, por exemplo. Agora está reduzindo 50 milhões. Só que 50 milhões de um patamar elevadíssimo que estava, faz pouco efeito na Secretaria de Serviços Públicos. Então é esse debate que eu acredito que precisa ser feito com a população, porque nós temos programas das áreas sociais, por exemplo, um programa de atendimento a moradores de rua, que estão aí pressionando, estão às portas e precisa de investimento, né? E eu acho que esse ano tem um pouco esse viés político e até um pouco, no meu ponto de vista, populista nessa peça orçamentária para debater com a cidade de Campinas. Eu acho que essa é uma caracterização que nós vamos ter que levar em conta no momento de aprovar a lei orçamentária para 2017. Para o senhor, vereador Schneider, de modo geral, quando a Câmara se depara com esses números, e o senhor também recebe as demandas da população, como é possível mostrar para a população o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá? Como responder à população nesse momento? A população, quando nos procura, cada um procura o seu interesse. Então, o morador de Campinas, ele tem uma dificuldade no bairro dele, ele vai dizer, olha, a dificuldade é essa e essa. Cabe a nós mostrarmos a grande dificuldade que nós temos hoje no mundo primeiro. Depois nós mostrarmos o Brasil e mostrarmos Campinas. E a população de Campinas, ela é sábia, ela entende a dificuldade que tem. O que ela quer de nós é que nós a escutemos e que pelo menos nós possamos dar uma prioridade de atendimento a ela. Porque tem muita gente que diz, mas a função do legislativo não é fazer obras. Concordo plenamente. Mas a fiscalização que nós fazemos do executivo nos permite dizer, olha, tal rua tem um problema assim, assim, assim. Eu estou fiscalizando a minha cidade e estou atendendo a população que me deu uma procuração para que eu possa falar em nome deles. Então, não adianta nada nós prometermos alguma coisa que é impalpável. Quer dizer, aquilo que não vai ser produzido e nós prometermos à população. O que nós não podemos nos desviarmos é dos problemas que nos trazem. Nós trazemos, transformamos isso em ideias, transformamos em indicações e trabalhamos as indicações. É isso que a população quer e espera
e temos que fazer isso aí. Importante lembrar que a Câmara ainda aguarda o envio aqui para casa do plano diretor, que é um plano que é feito para os próximos 10 anos aqui da nossa cidade e que inicialmente estava previsto para ser votado ainda em 2016. A gente vai aguardar. Mas quando a gente fala em orçamento, essa visão do plano diretor já está prevista aqui ou, não, ou são coisas totalmente separadas? São coisas diferentes, né? Aqui nós estamos, quando se faz a lei orçamentária, você está falando das receitas e despesas do município. Como elas vão ser gastas, quanto pretende se prever a arrecadação. No plano diretor, você está discutindo como que vai ser a ocupação do território, né? Quer dizer, qual vai ser as formas da cidade crescer, da cidade se organizar, como que vai ser distribuído no espaço do nosso município, vários setores, moradia, comércio, indústria, serviços, quer dizer, isso tudo tem a ver com a discussão do plano diretor. Né? Mas aí não envolve pensar o transporte da cidade e outras coisas? Sim, não, nesse aspecto sim, mas no orçamento ele está tratando só do ano que vem. Entendeu? Então, no plano diretor você trata dos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos, você tem que, obviamente, prever como que vai ser a distribuição dos transportes, as vias de transporte, que é uma das coisas importantes do plano diretor, que são as diretrizes viárias, né? Se as ruas que vão ser expandidas ou não. Então, nesse aspecto, sim, mas ele fica como um planejamento futuro. Não necessariamente qual é o dinheiro que vai ser aportado para resolver isso. Então, que aí sim você vai discutir anualmente nos orçamentos. Tá, então a gente pode ou no plano plurianual. No plano plurianual pode se realmente tivermos a votação do plano diretor ainda em 2016, o Executivo terá que pensar como colocar no orçamento a partir de 2018, é isso? Colocar aspectos que vão impactar financeiramente, Sim. Porque nem todos impactam financeiramente. Porque quando você diz assim, uma região da cidade vai ser uma região residencial, aquilo, a princípio, não pode ter, não necessariamente não tem um custo, Sim. mas significa que os empreendimentos que forem feitos lá serão de residência. O outro é comercial. Estou exemplificando só, nem estou defendendo que seja assim, tá? Mas aí é a forma de como aquele espaço vai ser ocupado. Mas aí a gente diz, bom, temos que pensar no transporte, então tem que pensar em ter vias, mas necessariamente não tem um custo daquela via, porque o empreendedor que for fazer lá, caberá a ele também executar aquela via. Então são questões que não remetem necessariamente a gasto. Quando isso for necessário, tendo o plano diretor já estabelecido, aí se coloca no orçamento para prever Sim. isso para o ano seguinte. Vereador Búfalo, a gente está falando aqui num orçamento de mais de 5 milhões, mas falamos ainda até de números realistas, como o vereador Von Zubin também mencionou, mas suponhamos que o ano que vem a coisa no Brasil mude, a receita aumente, dá para se fazer? Não, olha, a gente previa gastar aqui 1.200.000, a gente vai gastar 1.300.000, pode ser feito isso durante o ano se aumentar a receita? Não, pode ser feito isso, sem sombra de dúvidas. Não é o caso da cidade de Campinas, mas muitos gestores nacionalmente faziam inclusive uma subestimação das suas receitas para depois poder chegar no final do ano ter margem para poder investir em políticas fora do contexto do orçamento, fora do contexto planejado. Não é uma coisa utilizada na cidade de Campinas porque eu acompanho de perto isso. Sim. Né? Mas isso era bom ou ruim? Não, isso era ruim. Isso era ruim porque fica meio fora do planejamento, porque a Câmara discute, a população acompanha. Aí depois acontece outra coisa. E depois aí acontece outra coisa. Sim. Por isso essa ideia realista é importante que se trabalhe sobretudo na questão da receita, né? Tá certo. Então o nosso tempo está acabando. Lembrando que dia 7 de novembro a gente tem uma audiência pública e vereador Schneider, eu gostaria que o senhor falasse por que é importante que a população, que as pessoas participem dessa discussão e que não fique só aqui entre os vereadores e secretários. Eu costumo dizer que na minha casa quem faz compra sou eu e minha esposa, porque nós sabemos aquilo que nós precisamos. Não adianta nada eu pedir para alguém, vá fazer no supermercado a minha compra do mês. Ele não vai saber o que eu preciso. E também é o caso da população. A população sabe aquilo que ela precisa. Você que tem a sua reivindicação, a sua ideia, porque às vezes nem é reivindicação, é ideia, tem boas ideias que vêm da população. Venha, dia 7 de novembro, 9 horas da manhã, nós teremos a nossa audiência, você vai poder falar, inclusive, vai poder ouvir, vai poder ver o trabalho que tem essa casa para levar um orçamento que é a vida do município em 2017. Venha, compareça, porque vale a pena nós planejarmos a nossa cidade. Agora, vereador Paulo Búfalo, a população vem, fala
de que forma ela pode apresentar emendas ou não? Qual é a dinâmica dessa participação da população? E eu aproveito para pedir também para convidá-los a participar. Bem, Mina, sem sombra de dúvidas, essa participação é o que dá sentido ao debate que nós fizemos, as sínteses aqui que nós fizemos, as políticas e a peça orçamentária. Então, a participação é fundamental. Ela deve vir, ouvir, dar a sua opinião, mobilizar, inclusive, se ela tiver a comunidade e os próprios movimentos dos quais ela faça parte, e trazer isso, inclusive, por escrito, para que chegue às mãos dos vereadores, dos técnicos, do executivo que estará aqui, que é dessa maneira, essa pressão popular que vai poder definir ou redefinir, inclusive, essas questões que dizem respeito a receitas e despesas da cidade de Campinas e das políticas públicas. Então, é essencial a participação popular. E, vereador Von Zuben, até essa documentação, por exemplo, para ela entrar, olha, a gente achou que essa demanda é importante, esse movimento, essa comunidade, ela tem que fazer isso pessoalmente ou ela deve procurar o seu vereador e ele sim fará a emenda, caso seja viável aí, necessária, uma emenda para colocar no orçamento para que seja votado junto com a peça orçamentária? Bom, a feitura das emendas cabe aos vereadores. Então, a população pode apresentar de um modo geral e algum vereador patrocinar, ou seja, essa emenda, ou então a pessoa pode, trazendo a sua específica reivindicação para um vereador que lhe interessar ou mais tiver afinidade, das duas formas. Mas, sem dúvida nenhuma, cabe ao vereador a apresentação das emendas. Mas eu queria destacar que essa audiência pública, ela deve ser uma audiência onde nós possamos estar discutindo essas destinações de verbas da prefeitura, né? Porque, obviamente, a arrecadação ela depende da conjuntura, ela está mais ou menos prevendo, mas a destinação das verbas é fundamental a participação da população. Mesmo que, se por algum motivo a sua reivindicação não for atendida, ela estará manifestando o seu desejo de como deve ser gasto o dinheiro da prefeitura. Isso é muito importante e esse é o momento. A outra coisa que eu queria lembrar é que, como eu disse numa outra fala, no orçamento você não tem detalhes muito pequenos daquela verba, de como vai ser gasto. Mas você pode reivindicar que uma determinada demanda tenha mais recurso para aquilo, tá? Mas isso também não significa que você não possa explicitar problemas pequenos. Por quê? Porque nós vamos estar na audiência pública com os secretários, com os diretores da prefeitura, que são as pessoas que são responsáveis por implementar os projetos, que são responsáveis por gerir essa verba. Então, você trazer essa demanda é uma possibilidade que você tem de sensibilizar por um problema que pode ser até que não esteja previsto inicialmente. Então, mais uma vez, por isso eu reforço que todos devem participar, porque essa é a forma democrática de discutir o orçamento e a gente poder construir uma cidade participativa. Eu acho que é assim que nós vamos avançar. Ótimo. Então, a audiência pública acontece no plenário da Câmara Municipal de Campinas, com a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que a partir das 8 você pode vir, venha com um documento, faça o seu cadastro de entrada e participe então dessa discussão aqui que prevê aí como Campinas vai gerir o seu dinheiro no ano que vem. A gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade.